Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje é a nossa lição de domingo. Aproveita e já deixa seu like logo de início. Pensamentos preliminares. Como você sabe, os vídeos aqui do canal são vídeos diários, então a gente está estudando agora o capítulo 7 de Romanos e o comecinho do capítulo 8, e cada dia a gente vai entendendo um pouco sobre esses capítulos. A gente vai meio que juntar uma pecinha a cada dia. Um dia vai completando o outro. E no final, a gente vai entender o que esse capítulo, o capítulo 7 de Romanos, quer dizer, sendo que ele é um capítulo um pouquinho complicado de entender. Então a gente precisa estudar ele pouco a pouco, ok? Para entender o capítulo 7, o comecinho do capítulo 8 de Romanos, a gente tem que ver que é uma continuação do capítulo 6 de Romanos. Se lembra que a gente estudou que existe uma vida antiga, uma vida nova, que estamos mortos para a condenação do pecado, vivemos uma nova vida em Cristo e não estamos mais sob a condenação da lei? Então, o capítulo 7, ele segue mais ou menos essa mesma linha. A gente pode até notar que, por exemplo, Paulo fala que nós morremos para a lei. Mas calma aí, deixa eu te explicar o que significa. Olha lá no capítulo 4, diz bem assim: Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. O que isso significa? Paulo ele fez uma analogia, que uma mulher, quando é casada com um homem, ela não pode se ligar a outro homem, porque senão ela seria adúltera. Nós, da mesma forma, morremos para a lei e nos ligamos a outro, no caso, Cristo. É uma analogia imperfeita, porque se a gente fosse ver bem no casamento normal, entre um homem e uma mulher, quem morre, o que fica vivo é que está livre para casar com outro. Na vida cristã, quem morre fica livre para se ligar a outro, entende? Mas para que a gente morreu? Nós morremos para a condenação do pecado. A gente vai estudar mais pra frente que Paulo, ele não fala mal da lei. Ele deixa bem claro isso. Que a lei, ela é importante, mas a lei, ela serve para nos condenar. Quando vivíamos uma vida antes de aceitar Jesus, a lei, ela nos condenava. Quando aceitamos Jesus, nós estamos mortos para a condenação do pecado. Então nós temos uma nova vida em Cristo, o antigo eu e o novo eu, se lembra? A morte de Cristo passa a ser nossa, porque era pra gente morrer. Jesus, ele tomou o nosso lugar. Nós somos pecadores, mas Jesus tomou o nosso lugar para que nós possamos ter a vida eterna. Então nós nos identificamos com essa morte. A morte de Cristo substitui a morte que nós teríamos. Então aquele que experimentou a salvação em Cristo morreu para o pecado, morreu para a condenação da lei. Então aqueles que morrem para a condenação da lei oferecem sua vida a Deus para que agora seja uma vida de justiça. O pecador que estava ligado ao pecado antigamente na antiga vida, agora depois de morrer para a antiga vida, vive uma nova vida em Cristo, está ligado a uma vida de justiça. Olha só, a gente pode entender isso lá no versículo 5 de Romanos. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Estávamos sujeitos a quê? A condenação, a morte eterna. De modo que servíamos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Isso aqui a gente vai entender mais lá pra frente. Mas o que Paulo estava querendo dizer aqui, basicamente, é que a lei nos mostra onde estamos pecando, mas ela não nos salva, ela nos condena. E quando nós vivemos uma vida em pecado, uma vida antiga, com as nossas falhas, com os nossos erros, com os nossos pecados, obviamente nós teremos a condenação do pecado. Porém, quando morremos para esse pecado e vivemos uma nova vida em Cristo, nos ligamos a Cristo, então estamos mortos para a lei do pecado. Estamos mortos para a condenação do pecado. Lembre-se disso. Estamos mortos para a condenação do pecado quando temos uma nova vida em Cristo Jesus. Amanhã a gente vai entender mais sobre a lei, o que Paulo quis dizer sobre a lei e como isso faz diferença na vida do cristão. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, que nós possamos sempre, todos os dias, morrer para o antigo eu e viver uma nova vida em Cristo Jesus e aceitar todos os dias a sua salvação. E não sermos condenados pelos pecados que cometimos, mas que nós possamos todos os dias ir aos teus pés e aceitar o teu perdão e pedir perdão ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E é isso, eu espero você na lição de amanhã, a lição de segunda-feira. Aproveita, deixa seu like, compartilha esse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal.